Vamos falar agora sobre a terceira lei da termodinâmica. Sobre a terceira lei da termodinâmica, é importante ressaltar que nós já vimos a definição dela. Agora vamos só deixar mais claro o que vem a ser a terceira lei da termodinâmica. A terceira lei da termodinâmica, ela basicamente vai nos dizer que para cristais perfeitos em temperaturas iguais a 0 Kelvin, a entropia daquele meu cristal perfeito será igual a zero. E qual foi o estudo, o teorema que deu origem, que implicou a terceira lei da termodinâmica? Foi o teorema de calor de Nernst. O químico alemão Walter Hermann Nernst, ele ganhou o Nobel de Química em 1920 e o seu teorema do calor afirmava o quê? Que a variação de entropia de qualquer transformação física ou química tende a zero quando a temperatura tende a zero, ou seja, quando essas transformações físicas e químicas, elas tendem a zero quando a temperatura tende ao 0 Kelvin, ou seja, ao zero absoluto. Se o ΔS igual a zero, ou tende a zero, quando T tende a 0 Kelvin. Admitindo-se que todas as substâncias envolvidas estão ordenadas perfeitamente, são perfeitamente cristalinas, ou seja, são cristais perfeitos. Essa é uma condição para o teorema do calor de Nernst. E como eu já falei, a terceira lei da termodinâmica, ela afirma que a entropia de todos os cristais perfeitos é zero em T igual a zero. E como eu já comentei com vocês, nós já vimos esse slide, né, na nossa última aula, onde nós estudamos a entropia estatística de Boltzmann, de Ludwig Eduard Boltzmann, um cientista austríaco, e ele afirmava o quê? Que a entropia é igual à constante de Boltzmann vezes ln de W, onde W é o que? É o número de microestados de probabilidade, é o peso estatístico, ou também chamado de número de microestados. E o que vem a ser esses microestados? São as maneiras, arranjos pelas quais os átomos ou moléculas de um sistema podem ser distribuídas, mantendo-se a energia total constante. Então, aqui nessa primeira afirmação, nós praticamente já havíamos deduzido a terceira lei da termodinâmica. Quando T é igual a zero, o número de microestados tende a ser igual a 1, e logo Ln de 1 é igual a zero, consequentemente, se a gente substituir aqui 0 em Ln de W, né, que vai ser igual a zero esse termo aqui, logo a entropia também será igual a zero. Por que aqui em W e em S igual a zero está um asterisco? Porque nem todos os cristais, mesmo no zero absoluto, ele vai ter um número de microestados igual a 1. Consequentemente, não terá uma entropia igual a zero. E isso daí é devido as moléculas dos cristais, elas tenderem a se ordenar, a não terem movimentos térmicos, porém elas podem se ordenar de forma diferente. Como nós vimos no caso para o monóxido de carbono, CO, que o CO ele pode se ordenar tanto com o carbono para a esquerda como com o carbono para a direita, em várias direções diferentes. E então essa entropia diferente de zero, quando T é igual a zero, quando T tende a zero, é chamada de entropia residual. Por exemplo, o gelo, quando o gelo ele está em 0 Kelvin, a sua entropia residual é de cerca de 3,4 Joule por Kelvin por mol, ou seja, a sua entropia residual molar, né? Ou seja, é diferente de zero. Gostaria também de ressaltar alguns outros pontos importantes sobre a terceira lei da termodinâmica, que ela também nos define o que vem a ser as entropias absolutas, que a partir da entropia medida no 0 Kelvin nós podemos definir as entropias absolutas. E nós adotamos que a entropia padrão para o próton, o H+, em meio aquoso, ela é igual a zero para qualquer temperatura. Isso é uma convenção feita para íons, para que se possa calcular as outras entropias absolutas para padrão, entropias padrões absolutas, para os demais íons com referência ao H+. Por exemplo,
a entropia do ânion cloro, ou seja, do íon cloreto, ela é igual a mais 57 Joule por Kelvin por mol. E a entropia do magnésio, 2 é menos 128 Joule por Kelvin por mol. Isso porque quanto maior for o íon e menor a sua carga, aquele íon ele vai provocar mais desordem no meu meio aquoso, ali na minha solução, certo? No caso do íon cloreto. Por isso que a sua entropia absoluta ela vai ser maior do que zero, a sua entropia absoluta padrão. Já com relação ao magnésio, por ele ser um íon pequeno e ter uma carga elevada, ele vai provocar o quê? Um ordenamento, uma organização ali no meu meio aquoso. E por isso que a sua entropia padrão absoluta é igual a menos 128 Joule por Kelvin por mol. Outro ponto importante de ressaltar é que em uma reação química, quando houver consumo de gás, de substâncias gasosas, o ΔS, a variação de entropia da minha reação, ela será menor do que zero. E se houver geração de gás na minha reação, a minha variação de entropia ela será maior do que zero. Agora vamos falar um pouco sobre os impactos nos materiais, de acordo com a terceira lei da termodinâmica. As impurezas nos cristais perfeitos, elas existem. Os cristais eles são estruturas de longo alcance, ou seja, aquelas estruturas se repetem ali a uma ordem praticamente infinita. Porém, há impurezas naquele cristal. Tem um cristal extremamente perfeito, como nós vimos para o teorema de calor de Nernst. Isso aí na prática é praticamente impossível. Até os diamantes eles têm algumas impurezas ali. E esses defeitos, impurezas, os defeitos na estrutura cristalina desses cristais são chamados de defeitos intersticiais. E, por exemplo, quando nós queremos gerar pedras preciosas, como os rubis, na estrutura do cristal nós tiramos o alumínio, o íon Al3+, e substituímos por íons cromo 3+. E nós geramos os rubis daquela cor vermelha. Já quando nós queremos gerar as safiras azuis, nós tiramos o íon alumínio 3+, e nesses espaços intersticiais substituímos por ferro 3+. Além de que também essas impurezas que há nessas estruturas cristalinas, elas também podem ser utilizadas para aumentar a resistência de um metal, aumentar a sua condutibilidade, isso aí já trabalhando com a parte de metais. Enfim, é uma área muito ampla e que até hoje tem bastante estudo sobre essa área.